Ela nasceu camponesa, sem sobrenome importante, sem título, sem instrução. Aos 17 anos, desafiou os generais, coroou um rei e aos 19, foi queimada viva pela igreja. A história de Joana d'Arc é mais do que conhecida, ela foi moldada, suavizada, encaixada em vitrais. Mas o que há nos registros, no julgamento, nas cartas, nas entrelinhas é muito mais incômodo do que parece. Se você valoriza histórias que a história tentou apagar, já se inscreve aqui. Porque hoje, vamos até o fogo e sem dogmas, sem filtro, e com o que ainda restou da história. No início do século XV, a França não era apenas um reino em guerra. Era uma terra fragmentada, exausta e envergonhada. Metade do território estava sob domínio inglês ou de aliados borgonheses. A outra metade mal sabia em quem confiar. O rei legítimo havia morrido louco. Seu filho, Carlos, não era reconhecido como soberano por Paris, nem pelos nobres do norte. A Guerra dos 100 Anos já durava gerações. E mais do que espadas, era uma guerra de legitimidade. Quem deveria governar? E, pior, quem ousaria mudar o destino de um povo derrotado? É nesse cenário que surge, de uma vila desconhecida, uma jovem camponesa que sequer sabia escrever seu próprio nome. Domremy era apenas um ponto no mapa, um lugar de camponeses pobres que mal sabiam o que era um rei, quanto mais o que era uma missão divina. Joana não veio de uma linhagem nobre, nem de uma escola de teologia. Ela não buscava liderança, nem fama. Ela dizia que tinha sido chamada. E dizia com uma convicção que nem soldados, nem padres, nem príncipes conseguiam desmontar. Mas por que alguém acreditaria nela? E por que a história, tão rápida em apagar mulheres comuns, ainda lembra o nome de Joana? Porque ela não apenas ousou ouvir. Ela ousou obedecer aquilo que ouviu, em uma época em que até os homens morriam por dizer isso em voz alta. Joana chegou até o Delfim Carlos não como soldado, mas como mensageira. Aos 17 anos, entrou na presença do futuro rei com uma convicção que o surpreendeu. O país estava dividido, mas ela dizia que sua missão era clara, e ele deveria ser coroado em Reims, e a França, liberta do domínio inglês. Carlos, hesitante, não descartou a jovem. Submeteu-a a exames eclesiásticos, interrogatórios, análises sobre sua moral, sua virgindade, sua origem. Procuravam um erro, um desvio, um sinal de loucura ou possessão. Mas não encontraram nada. E contra todas as expectativas, ele cedeu. Joana recebeu uma armadura, um estandarte branco com a imagem de Cristo e uma pequena tropa. Não para lutar com a espada, mas para inspirar. E o que aconteceu a seguir foi mais do que uma série de vitórias, foi a transformação do imaginário francês. Ela rompeu o cerco de Orléans, liderando o exército em momentos decisivos. Sua presença levantava a moral dos soldados e desestabilizava os oponentes. Mas sua atuação não se limitava ao campo de batalha. Ela aconselhava, orientava e pressionava o Delfim. A cada conquista, sua voz ganhava mais força, e com ela, crescia também o desconforto entre os que viam ali um poder que escapava das mãos habituais. O que começou como um ato de fé virou uma ameaça política. Carlos VII, o beneficiado direto de suas vitórias, foi coroado em Reims graças ao avanço que Joana liderou. Mas o que fazer com uma figura que havia realizado a missão e agora falava alto demais? Ela não era clériga, nem nobre. Era jovem, mulher, e dizia-se enviada por Deus. E isso, na França de 1430, era mais perigoso do que uma legião de soldados inimigos. Em maio de 1430, Joana foi capturada durante um cerco em Compiègne. Não pelos ingleses, mas pelos borgonheses, aliados políticos do inimigo. Foi aprisionada e, poucos meses depois, vendida como mercadoria. 10.000 libras em troca da mulher que mudou o curso da guerra. Carlos VII, o rei que ela ajudou a coroar, não moveu um dedo para tentar libertá-la. Entregue aos ingleses, não foi tratada como prisioneira de guerra, mas como um caso eclesiástico. E isso era estratégico. Julgá-la como herege significava destruir não apenas a pessoa, mas tudo o que ela representava.
Joana não era só uma combatente. Ela era um símbolo. E símbolos são perigosos quando não podem ser controlados. O julgamento foi conduzido em Rouen por uma corte eclesiástica liderada por Pierre Cauchon, bispo alinhado aos ingleses. O processo ignorou as garantias legais da época. Joana foi interrogada exaustivamente por teólogos, bispos, inquisidores, homens experientes, instruídos, preparados para derrubá-la com palavras. Mas ela resistiu. Durante semanas, respondeu com firmeza, inteligência e astúcia. Negou qualquer pacto com forças malignas. Reafirmou que sua missão vinha de Deus. E se recusou a dizer o que eles queriam ouvir, que havia mentido, que era herege, que inventara tudo. Suas roupas, sua coragem, suas visões, de tudo foi usado contra ela. O julgamento não era sobre doutrina. Era sobre autoridade. Quem tinha o direito de falar em nome de Deus? A resposta da igreja era clara, e apenas ela. E Joana era prova viva de que esse monopólio estava ameaçado. A sentença já estava pronta. O processo era só o ritual necessário para dar à condenação o peso da legalidade. No amanhecer de 30 de maio de 1431, Joana d'Arc foi levada à Place du Vieux-Marché, em Rouen. Tinha 19 anos. Vestia roupas comuns, não estava armada, e não havia nenhuma ameaça ao redor. Ainda assim, foi amarrada em uma estaca sobre uma pilha de madeira, diante de uma multidão silenciosa. Ali, a igreja executava uma mulher não por seus atos de guerra, mas por sua insistência em afirmar que Deus falava com ela diretamente, sem filtros, sem padre, sem permissão. Antes do fogo, ela pediu que colocassem uma cruz diante de seus olhos. Um monge, comovido, improvisou uma pequena cruz de madeira. Ela a abraçou, rezou, e pediu perdão, não pelos seus atos, mas pelos que a condenavam. O fogo foi aceso. E a fumaça, antes mesmo de subir, já carregava mais do que cinzas. Levava o incômodo. O embaraço. A dúvida. Por que Joana não gritava de dor? Ela chamava por Jesus. E os presentes, soldados, padres, comerciantes, viam ali algo que o tribunal não podia apagar. Quando tudo terminou, ordenaram que suas cinzas fossem jogadas no Sena. Não poderia restar nenhum osso, nenhum fragmento que servisse de relíquia. Nenhuma sepultura. Nenhum rastro. Era mais do que uma morte. Era um esforço consciente de erradicar a lembrança. Mas apagar um corpo é mais fácil do que apagar uma ideia. E Joana já não era só uma jovem condenada, ela era um símbolo solto no imaginário de um povo. A execução pretendia encerrar um problema. Em vez disso, plantou uma lenda. 25 anos após sua morte, o mundo que a condenou começava a mudar. Em 1456, o rei Carlos VII, o mesmo que permaneceu em silêncio enquanto Joana era julgada, solicitou um novo processo. Um julgamento de reabilitação. Agora, Joana era descrita como inocente. O processo anterior foi declarado inválido. Testemunhas foram ouvidas, teólogos revisaram os autos, e a igreja, aos poucos, começou a redesenhar sua narrativa. Mas o que motivou essa revisão? Consciência tardia? Remorso? Justiça? Ou uma necessidade política de limpar a imagem do rei e fortalecer a unidade francesa? Joana havia cumprido sua missão militar. Havia coroado o rei. E sua morte brutal começava a pesar mais como mártir do que como herege. A reabilitação, feita com cerimônia e documentos, serviu tanto para devolver-lhe a honra quanto para fortalecer a imagem da monarquia francesa. Afinal, se Joana era inocente, então o trono de Carlos era ainda mais legítimo. Mas mesmo reabilitada, ela permaneceu ausente por séculos das páginas principais da história. Só em 1909 foi beatificada pela Igreja. E apenas em 1920, quase 500 anos após ter sido queimada, foi canonizada como santa. Não houve pressa para santificá-la. A Igreja precisou de tempo, e contexto político,
para aceitar que uma mulher camponesa poderia ter ouvido vozes, e ter falado a verdade. A Joana que a Igreja canonizou não é exatamente a Joana que viveu. Aquela que combatia, que desafiava ordens, que tomava decisões, que liderava e foi suavizada. Transformada em símbolo de pureza, de submissão à fé, de heroína doméstica. Mas a mulher de carne e osso, aquela que ousou contrariar bispos, comandar tropas e erguer bandeiras, essa ficou para trás. Joana d'Arc foi executada para ser esquecida. Mas ela se tornou inesquecível. Ela foi julgada como herege por homens que não toleraram sua convicção. Depois, foi reabilitada por outros homens, que viram em sua memória uma ferramenta política. E, séculos mais tarde, foi santificada pela mesma instituição que a queimou viva, como se o tempo limpasse as mãos que acenderam a fogueira. A trajetória de Joana é mais do que uma história de fé ou de guerra. É o retrato de uma estrutura de poder que não tolera aquilo que não pode controlar. Uma mulher jovem, sem instrução, sem título, sem autorização clerical, que ousou ter certeza. E mais, que ousou agir com base nessa certeza. Ela não escreveu livros. Não fundou nada. Não deixou tratados. Mas moveu um rei, sacudiu um exército, desafiou um império. E pagou o preço. Joana não pertence apenas à França. Ela pertence a todos os momentos em que a autoridade tentou silenciar a intuição, a coragem ou a convicção de alguém que vinha do lugar errado. Camponesa. Mulher. Adolescente. E, ainda assim, capaz de mudar a história com palavras que não foram ensinadas, mas ouvidas. Na dúvida entre herege e santa, a resposta talvez não esteja em dogmas, mas em quem teve medo dela. Porque Joana d'Arc nunca foi perigosa por causa das vozes que ouvia. Ela foi perigosa porque acreditou nelas, e não nas que mandavam calar.